O estado diz que já tem kits suficientes para aplicar a vacina da Covid no grupo previsto para esse semestre. Enquanto o mundo enfrenta a falta de seringas e agulhas, a Secretaria Estadual de Saúde tem quase 2 milhões desse material guardado e pronto para distribuição. O prefeito de Teresópolis derruba a obrigatoriedade do uso de máscaras. Logo depois de tomar posse, ele baixou um decreto desobrigando a população do uso de máscaras em áreas abertas como praças e parques. Depois de rumores de que a OS, que administra o Hospital de Urgências da região sudoeste de Santa Helena, teria abandonado a administração, equipes da Secretaria Estadual de Saúde visitam a unidade para o processo de transição. Essas e outras notícias você vê agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira, agora 7h11. Uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde está no Hospital de Urgências da região sudoeste de Santa Helena, depois de rumores de que a OS, que administra o hospital, teria abandonado a administração. A repórter Manuela Messias está ao vivo de Rio Verde e tem mais informações para a gente. Manuela, que está entrando na nossa equipe agora. Seja muito bem-vinda, Manuela. Boa noite. Muito obrigada, Tiago. Muito boa noite para você e para quem está acompanhando aí o JA2. Olha, todo esse problema começou depois que o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, o IBGH, que fazia a administração lá do Urso, informou que não tinha mais interesse em continuar com essa prestação de serviço. Aí, funcionários que estão há vários meses sem receber, profissionais da assistência, que estão com salários atrasados e empresas prestadoras de serviço se negaram a atender e alguns pediram até demissão por medo de ficar no prejuízo. Nós, inclusive, recebemos denúncias de que cirurgias foram desmarcadas por falta de anestesia e chegou a faltar também medicamentos básicos para os pacientes. A alimentação para funcionários e pacientes passou a ser regrada. Agora, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde está, desde ontem, lá no hospital em Santa Helena, para poder resolver essa situação com esses funcionários e os prestadores de serviço. A equipe começou hoje a apresentar o planejamento. E não é de hoje que a relação do IBGH com a Secretaria Estadual de Saúde é complicada, né? Tiago, volto com você no estúdio. Obrigado por sua participação, Manuela. A gente tem uma resposta aqui. A Secretaria Estadual de Saúde disse que essa equipe que está no hospital fica até o fim da transição para uma nova OS. E esse processo também vai ser seguido nos outros hospitais administrados pelo IBGH. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar disse que está cuidando do reabastecimento do Hospital de Urgências da região sudoeste e que o repasse de verba para a OS, referente ao mês de janeiro, deve ser feito na próxima semana. O dinheiro vai ser usado para repor os estoques de medicamentos e insumos básicos, além da renegociação com os prestadores de serviço. O prefeito de Teresópolis, cidade pouco mais de 30 quilômetros de Goiânia, teve como primeira medida do mandato a publicação de um decreto que desobriga as pessoas a usarem máscaras em locais abertos, como ruas, praças e parques. Esse decreto gerou polêmica. O seu Vilmar e o seu Manuel batiam aquele papo na calçada. Nenhum dos dois usava máscara. Meio sem jeito, o seu Vilmar já foi logo justificando. A gente está conversando aqui também, a distância está boa, né? É que em Teresópolis, no primeiro dia de governo, o novo prefeito baixou este decreto, que não exige mais a máscara em ambientes abertos, como ruas, praças e parques. A regra exige que a proteção seja usada apenas em comércios, templos religiosos e repartições públicas. O documento ainda revoga, ou seja, cancela todos os decretos e portarias anteriores, que orientavam o morador a colocar máscara logo ao sair de casa. Se for entrar ali, eu uso minha máscara, né? Eu estou aqui no vento aqui, eu não estou usando, não. Na rua, que seja dentro do mercado, que seja no comércio da gente, tem que usar ela. Para definir essa regra, o prefeito se resguardou em um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em abril do ano passado,
O STF julgou que estados e municípios têm liberdade para adotar as medidas que julgar necessárias durante a pandemia. Só que lá atrás, o governador Ronaldo Caiado alertou: o município precisa também assumir os riscos ao adotar medidas que vão na contramão das que são orientadas pelas autoridades de saúde. Teresópolis tem cerca de 8 mil habitantes e registra 475 casos da Covid-19. 7 pessoas morreram com a doença na cidade, que não conta com nenhum leito de hospital para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus. Saiu de casa já com a máscara, passa gel na mão, tudo, já coloca a máscara. Certinha. Nós pedimos uma entrevista com o prefeito e o secretário de saúde de Teresópolis. A assessoria de imprensa marcou, mas quando nossa equipe chegou à cidade, a entrevista foi desmarcada. Pedimos uma nota, mas até o momento não tivemos retorno. A gente lembra que entrou em vigor no dia 3 de setembro a lei nacional que torna obrigatório o uso de máscaras em lugares públicos, como ruas e praças, em veículos de transporte público, incluindo carros de aplicativos. Essa lei tem validade enquanto durar a pandemia. E em Porangatu seguem interditados temporariamente prédios da Prefeitura, o da Secretaria da Assistência Social e o do Posto de Saúde do setor São Francisco. 3 servidores testaram positivo para a Covid-19 e, por isso, o atendimento à população foi suspenso. Uma equipe de combate a endemias fez a desinfecção sanitária para garantir a segurança dos servidores no retorno ao trabalho, que está previsto para a próxima segunda-feira. Um novo boletim médico do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, mostra estabilidade na situação de ontem para hoje. Segundo os médicos do Hospital Albert Einstein, Maguito segue mais sedado, com traqueostomia em ventilação controlada, com o uso de drogas vasoativas por causa de uma nova infecção pulmonar que já está em tratamento. A gente lembra que Maguito Vilela recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19 em 20 de outubro, 2 dias depois foi internado. A Polícia Civil e os bombeiros de Goiás do Distrito Federal formaram uma força-tarefa para encontrar a idosa que desapareceu numa área de mata em Niquelândia, lá no norte do estado. A Liz Mendes chega agora ao vivo de Anápolis com mais informações para a gente. Oi, Liz, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, como você falou, né, tem esse reforço aí na força-tarefa que busca encontrar essa senhora que desapareceu no último domingo, lá na região do Lago Serra da Mesa. E aí a Polícia Rodoviária Federal entrou agora nessa força-tarefa que vai fazer buscas pelas rodovias federais daqui de Goiás, mas que tem saída tanto para Brasília como também para o Tocantins. A última informação, a informação mais recente, né, seria a segunda pista do caso que a polícia recebeu, é de que um indígena teria dito, não só para os familiares, mas para as pessoas ali da região, que tinha visto ao longo dessa semana, em um dia dessa semana, viu sim, perto de uma fazenda lá da região, rastros de uma pessoa, né, que uma pessoa teria passado por ali, e também uma sandália abandonada perto dessa fazenda. Essa informação chegou para a polícia hoje, a polícia esteve no local para verificar essa situação, mas infelizmente nada foi encontrado. Por isso que o raio de buscas agora foi estendido. A polícia também faz buscas pela idosa desaparecida no Tocantins e também no Distrito Federal. Tiago. Obrigado por sua participação, Liz. Boa noite para você. Em São Simão, na região sudoeste, um idoso de 79 anos foi encontrado morto dentro de casa. A Manuela Messias está de volta com a gente e tem um dos detalhes. Qual a suspeita da polícia, hein, Manuela? Bom, Tiago, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o crime foi um homicídio. A vítima, Valdemar Ferreira de Souza, tinha 79 anos. Ele foi encontrado morto dentro da casa onde morava com sinais de estrangulamento. Quem encontrou o corpo do idoso foi a própria família, junto com a Polícia Militar, que foi acionada ali por moradores do bairro Popular, onde esse homem morava. O crime aconteceu na noite de ontem, na cidade de São Simão. E testemunhas disseram à polícia que no mesmo dia havia um casal dentro da casa do seu Valdemar
e eles levaram vários pertences da vítima, inclusive o salário que ele havia acabado de receber da aposentadoria. Depois, esse casal fugiu em uma moto. A Polícia Civil de Cachoeira Alta investiga o caso, mas o laudo médico do IML ainda não saiu e o casal também ainda não foi localizado pela polícia. Tiago. Que história, hein? Obrigado por sua participação, boa noite. E a partir de agora, documento usado na venda e transferência de veículos aqui em Goiás ficará disponível somente de forma virtual e a segunda via passa a ser de graça. Aquele documento para a transferência de veículos agora foi para a tela do celular. O Detran Goiás implantou nesta sexta-feira a emissão exclusivamente digital do Certificado de Registro de Veículo, o CRV. Não será mais necessário que o proprietário de veículo aguarde a impressão e a entrega do documento pelos Correios. A modificação não gerou acréscimos de valores e o preço da transferência continua o mesmo. Foi uma medida implementada não só em Goiás, como em todo o Brasil, em todos os estados, todos os municípios. Então esta é uma determinação nacional cumprida, pelo Detran do estado de Goiás. Atualmente, somente os Detrans de Goiás e Rio de Janeiro já fizeram a implantação. Com a mudança, o documento passa a se chamar CRVE. Passa a ser integrado ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Eletrônico, o CRLVE. A intenção é desburocratizar o serviço. Isso é o que o Nathaniel espera. Ele é vendedor de carros e já está orientando os clientes sobre a novidade. Você não precisa ir direto no Detran hoje, né, para puxar um imposto, né? Você puxou o imposto ali, pagou o boleto, no próprio boleto tem um númerozinho, vai lá, digita no site e imprime o seu documento. Facilidade, né? O documento ficará disponível para os donos de veículos no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no site do Detran. Veja como baixar o documento no nosso portal na internet, o G1 Goiás. Fazer um intervalinho bem rápido e a seguir, Goiás começa a receber seringas já para a vacinação contra a Covid-19. É um minutinho só, fica aí. De volta com seu Jornal Anhanguera e essa é uma semana que termina com mais esperança. A Fiocruz entregou hoje à Anvisa o pedido de uso emergencial da vacina de Oxford. Além dela, o Butantan também fez uma solicitação, mas aí pela Coronavac. Mais de 1.700.000 kits de seringas e agulhas prontos para uso estão dentro dessas caixas. As imagens que a TV Anhanguera teve acesso com exclusividade mostram onde estão guardados em Goiânia os materiais que devem ser distribuídos ainda em janeiro para os municípios. São essas seringas que vão ser usadas para imunizar os primeiros goianos contra a Covid-19. Nos próximos dias, a Secretaria Estadual da Saúde espera receber mais 2 milhões de kits. É absolutamente suficiente, né? Para o grupo total que a gente prevê aí no primeiro semestre é em torno de 1.800.000 pessoas. Assim que o Ministério da Saúde nos der a data de chegada das vacinas, a gente vai proceder, né, na mesma manobra de distribuição. Nós temos 18 regionais de saúde, né? Inicialmente temos 5 que são mais estratégicas do ponto de vista geográfico. Então a gente vai até essas 5 e depois vai para as outras. Mas para todo o material ser usado é preciso saber primeiro qual vacina vem para Goiás. E isso depende de vários estudos. São os pesquisadores que precisam comprovar qual é a taxa de eficácia da vacina, calculada dessa forma. Em um grupo estão os voluntários que foram vacinados. Os cientistas precisam contar quantos dos infectados pelo coronavírus estavam nesse grupo dos imunizados e quantas pessoas estavam em um outro grupo, daqueles voluntários que receberam apenas um soro que não tem efeito contra a doença. O resultado desse cálculo é a taxa de eficácia. No caso das vacinas para a Covid-19, a avaliação de eficácia não está sendo feita apenas só com presença ou ausência da doença. Está sendo feito de acordo com a gravidade da doença, porque é uma situação emergencial e a gente precisa de uma vacina que evite que as pessoas sejam hospitalizadas e morram.
A vacina da Pfizer-BioNTech, produzida nos Estados Unidos e na Alemanha, apresenta 95% de eficácia e foi testada em mais de 40 mil pessoas, inclusive brasileiros. A da Moderna, produzida nos Estados Unidos, tem eficácia de 94,5% a partir de 30 mil testes. No Reino Unido, a fabricação da vacina da AstraZeneca Oxford tem pouco mais de 70% de eficácia e teve mais de 11 mil voluntários. A chinesa Coronavac, do laboratório Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan, teve eficácia de 78% no surgimento de casos leves da doença e 100% em casos graves e moderados. A vacina já teve pedido de uso emergencial entregue à Anvisa ainda ontem. Os testes foram aplicados em 13 mil pessoas. A taxa da Coronavac é ainda maior do que a vacina da gripe, que fica entre 60% e 70% de eficácia. E a vacina só é realmente eficaz quando a pessoa mantém os cuidados. Provavelmente até o meio do ano, essas medidas de cuidado, de uso de máscara, distanciamento, deverão ser mantidas. Isso pensando no geral, porque, por exemplo, eu também não posso ser egoísta e me vacinar e achar que eu já estou protegido o suficiente e descuidar do restante. Eu digo meio do ano porque eu imagino que no meio do ano nós já teremos 70% da população vacinada. Olha, máquinas hospitalares e macas, algumas novinhas, foram encontradas num galpão abandonadas em Itumbiara. A prefeitura disse que uma sindicância já foi aberta para investigar o caso. E começa nesta semana o período para renovação das bolsas de estudos oferecidas pela OVG. A Tássia Fernandes, ao vivo de Jataí, tem os detalhes para a gente e vai nos contar quando os estudantes podem atualizar o cadastro. Boa noite para você. Boa noite, Tiago, para você e para todos. Olha, o prazo para fazer essa renovação vai até o dia 31 de janeiro. E esse é um dos requisitos obrigatórios para o aluno continuar recebendo o benefício, continuar tendo acesso a essa bolsa. É tudo feito pela internet, só acessar o site ovg.org.br. Ali na página inicial, o estudante vai se deparar com um destaque do Programa Universitário do Bem, o ProBem. Ele vai clicar nesse destaque e já vai direto para a página onde faz essa renovação, que é basicamente uma atualização de cadastro, de dados pessoais, do grupo familiar. Ele também vai responder um questionário e vai ainda informar de que forma ele quer que seja avaliada a renda dele no ano que vem. Quando o estudante ele faz essa renovação, ele automaticamente já passa da Bolsa Universitária para esse Programa Universitário do Bem, o ProBem, que é o novo formato de bolsas que passou a valer aqui em Goiás. Atualmente, aproximadamente 9 mil alunos são beneficiados com a Bolsa Universitária e o prazo, então, para garantir o benefício é 31 de janeiro. Tiago. Obrigado por sua participação, Tássia. Boa noite. E um morador de Rio Verde está desaparecido desde o dia 28 de dezembro. Ele teria saído de casa para trabalhar e não foi mais visto. Esta mulher, que não quis ser identificada, teve notícias do marido pela última vez no dia 28 de dezembro. Ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Rio Verde. Luciano Gregório teria ido viajar na companhia de um amigo para trabalhar no estado de São Paulo. No caminho, desapareceu. Tá difícil, não tá fácil não. Filhos para cuidar, casa. E eu preciso saber o paradeiro dele. O amigo disse à esposa da vítima que eles passavam por Minas Gerais quando foram abordados por um carro preto sem identificação. Seria uma tentativa de assalto. Nesse momento, o amigo teria fugido por uma zona de mata e deixou Luciano para trás. Depois disso, Luciano não foi mais visto. O caso é investigado pela Polícia Civil de Rio Verde, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais. Todas as diligências estão sendo tomadas, a Polícia Civil está procurando todos os meios investigativos possíveis para que nós possamos identificar, esclarecer o que de fato houve com a vítima. E já está em casa o menino que caiu em uma cisterna em Lusiânia. O acidente foi ontem, quando ele tentava empinar uma pipa. O Gustavo está bem machucado, mas feliz por ter sido salvo. Agora eu tô achando bem, né? Que tá tudo bem. Foi um susto e tanto para o garoto de 9 anos e para a mãe dele, que ligou para os bombeiros apavorada quando encontrou o filho no buraco. O Gustavo tinha saído para empinar pipa. Por volta de 5 horas da tarde, a mãe e a avó deram falta do menino e saíram para procurar. Vieram a essa rua perto de casa, onde ele tem costume de brincar com outras crianças. Os amiguinhos não souberam dizer o paradeiro dele,
Mas o coração de mãe da Kátia trouxe ela até esse terreno onde ela encontrou o filho caído na cisterna. Eu senti que ele estava aqui no mato. E aí eu já entrei correndo, já entrei chamando o nome dele e entrando, eu não queria saber se tinha alguma coisa, se tinha mato. E eu só foquei no buraco que eu sabia que tinha aqui, mas não sabia em qual local. E aí eu gritei muito, e aí ele escutou minha voz e respondeu bem baixinho, mas eu escutei: mamãe, socorro. 6 militares ajudaram no resgate. Já era noite quando Gustavo foi salvo. Então a nossa equipe montou um sistema para descer, fez a avaliação primária dele, ver se ele tinha alguma lesão. Felizmente foi identificado que ele não tinha nenhuma lesão, apenas escoriações, pequenas escoriações. Então, quando ele identificou, ele fez o resgate. Hoje à tarde, um trator da prefeitura roçou o mato e tampou a cisterna, que tem 6 metros de profundidade. A mãe agora está mais tranquila. Muito aliviada. Toda vez que eu fico angustiada, eu olho para ele, eu vejo que ele está bem, que ele vai ficar bem, e eu só agradeço a Deus. Só agradeço a Deus e o pessoal que me ajudou, os vizinhos, os bombeiros. Olha, a região sudoeste registrou 2 focos de ferrugem asiática nas lavouras de soja. A doença pode causar um estrago na lavoura. Um laboratório de Rio Verde está recebendo amostras de plantas para análise. Foi o laboratório de fitopatologia do Sindicato Rural de Rio Verde que identificou os 2 focos da ferrugem asiática na região. O caso mais recente foi numa fazenda em Caiapônia. O outro foi na propriedade do seu Oscar Durigan, em Montevidil, numa área experimental que não usa fungicida. Essa daqui, toda semana, passa 2 vezes por semana, coleta folha e vai levando para o laboratório. O laboratório faz a análise de amostras de qualquer produtor rural de graça. A prevenção pode evitar grandes prejuízos. A ferrugem asiática ataca as plantas de soja de baixo para cima, das folhas mais antigas às mais recentes. Por isso, na hora de coletar as amostras, os produtores devem priorizar as folhas do bacheiro, na região inferior, e do terço médio, no meio. Como ela é uma doença muito agressiva e ela ataca as folhas da soja, quando há um ataque severo, ela faz com que essas folhas caiam precocemente. E caindo essas folhas precocemente, não vai haver o enchimento de grãos e produtividade vai ser comprometida. A notícia de casos de ferrugem asiática serviu de alerta para outros produtores. O seu José Bruselli trouxe a amostra ao sindicato. O trabalho do produtor rural é só coletar as amostras e trazer até o sindicato, mesmo que ele não seja associado. A doença costuma aparecer na região sudoeste do meio para o fim de janeiro. Mas o primeiro caso dessa safra foi registrado nos últimos dias de dezembro. Agora para frente, o produtor ele tem que ficar mais atento no cuidado da sua lavoura. E faltam poucas horas para o maior aulão de Goiás, um projeto da TV Anhanguera em parceria com a PUC Goiás. E este ano, além da novidade de ser tudo online, as aulas vão ter tradução em Libras. Luz, câmera e educação. A tecnologia transformou o palco em sala de aula. Pela internet, milhares de alunos terão a oportunidade de revisar as matérias uma semana antes do Enem. A técnica fez os últimos ajustes e os professores já estão com o conteúdo na ponta da língua. O maior aulão de Goiás começa às 8 horas da manhã deste sábado, com transmissão ao vivo pelo G1. E além do conteúdo de ciências humanas, da natureza, matemática, português e redação, tem uma programação especial com sessões de fisioterapia, educação física e um bate-papo com uma psicóloga para ajudar no controle da ansiedade. Eles vão dar orientações sobre postura, orientações sobre relaxamento, né? De você dar pequenas pausas durante o período para você alongar o corpo, né? Ficar de forma mais confortável, porque o incômodo físico ele te atrapalha na hora, né, de ter um bom resultado. Quem for participar do aulão vai conferir dicas importantes de como se comportar na hora da prova. Quanto tempo, por exemplo, o candidato deve gastar em cada questão? Será que ele começa pelas fáceis ou as difíceis? E a redação? Começa primeiro ou deixa para o final? São dúvidas que serão respondidas pelos professores. Mais de 21 mil estudantes se inscreveram no projeto e ganharam um e-book com conteúdo exclusivo e um simulado para testar os conhecimentos. Mas se você não se inscreveu, não se preocupe. É só acessar o portal do G1 Goiás e acompanhar tudo ao vivo. Este ano, a inclusão tem espaço garantido. As aulas serão traduzidas em Libras.
Uma coisa é você oferecer as mesmas condições de oportunidade, porque senão você tem uma pessoa que tem um domínio da língua, que é o falante, né? E ele vai competir de igual para igual. E os nossos alunos, as pessoas com deficiência de um modo geral, ela acaba ficando em desvantagem, porque ela muitas vezes não está no mesmo páreo. O maior aulão de Goiás é uma realização da TV Anhanguera em parceria com a PUC Goiás. Vamos juntos que o futuro é logo ali. Então, amanhã, a partir das 8 horas, no site do G1 Goiás e também pela PUC TV Goiás, que foi, né, uma concessão que o pessoal da organização fez para que um número maior de pessoas pudesse assistir, que de repente pode não ter acesso à internet ou à internet de qualidade. Vem participar do aulão, vai ser muito bacana, vai ter muita coisa interessante, além de revisão, várias dicas que eu acho que serão fundamentais para um bom Enem. Reforçando, quem for acompanhar o aulão pela PUC TV, o canal é o 24. E você pode interagir com a gente através da hashtag #MaiorAulão. E a nossa imagem do dia é de um flagrante impressionante. Um pulverizador que estava sendo transportado por um caminhão prancha tombou na BR-158 entre Jataí e Caiapônia. O momento do tombo foi flagrado. Caiu! Eita! Falei que caímos! A Polícia Rodoviária Federal não foi chamada para atender essa ocorrência, mas disse que, pelas imagens, dá para ver que o caminhão usado para transportar a máquina não é o ideal. Se fosse flagrado, o motorista poderia ser autuado por transitar com veículo ou carga com dimensões superiores aos limites legais. Infração grave, com multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Depois, o pulverizador foi colocado em um caminhão maior, aí sim, para o transporte adequado. E o nosso boa noite para você de hoje é com imagens de Goiânia. Estou indo embora, peço desculpas pela voz rouca de hoje. Até segunda, pessoal. Valeu!